Aplicações das leis de Newton. Movimento circular uniforme. Nessa aula, a gente vai conhecer o que é um movimento circular uniforme. Até agora, a gente trabalhou com trajetórias retilíneas. Então, vamos ver agora o que é uma trajetória não retilínea, ou uma trajetória circular aí. Tá? A gente precisa conhecer os elementos de uma circunferência. Então, o que é a circunferência? Geometricamente falando, é um aro só. Tá? Você precisa do raio, que é sempre perpendicular à superfície, seja interna ou externa da circunferência. Tá? E depois você precisa do comprimento da circunferência. Nesse ponto A, se você cortar o anel e esticar, ele vai ter um comprimento. E como é que a gente calcula esse comprimento? C, que é de comprimento da circunferência, é igual a 2 vezes o π vezes o raio aí. Tá? Lembramos que esse 2π é a quantidade de radianos que tem uma circunferência total. Tá? Se você fosse usar graus, seria 360 graus aí, mas a gente não trabalha com graus, trabalhamos com radianos aí. Então, comprimento da circunferência, 2π que multiplica o raio aí. Essa circunferência, né, vai ser a nossa trajetória. Então, nós vamos analisar agora como é que funciona um corpo com uma trajetória circular aí. Imagina que você tem um corpo preso a um barbante, né, e está em movimento circular, em movimento, como mostra aí. Cada segundo ele vai estar numa posição. Ao terminar de dar essa volta, a gente vai ter essa seguinte configuração. Ele passou por vários pontos e essas setas vermelhas são as posições, nessa posição, a tendência que ele teria de movimento aí, pela inércia aí. Tá? Bom, algumas grandezas devem ser definidas. Quais grandezas vão ser definidas agora? Período, que é o tempo gasto para efetuar uma volta completa. Então, ao invés de trabalhar com tempo, a gente trabalha com período, que é T maiúsculo, e a gente chama ele de período aí. No sistema internacional, ele é dado por segundos. Tá? Outra grandeza que nós vamos falar é de velocidade. Como o movimento é uniforme, apesar de ser circular, o módulo da velocidade permanece constante. Então, a gente volta no movimento retilíneo uniforme e pega a expressão da velocidade, que é a distância dividido pelo tempo. Mas que distância é essa? É o comprimento de uma circunferência. Então, a gente pode substituir a distância percorrida por 2π que multiplica o r. Como o tempo gasto é de uma volta completa, você pode colocar, em vez de T minúsculo, tempo, você pode pôr o período, T maiúsculo aí. Outra grandeza que vai aparecer aqui pra gente é a frequência, que é o número de voltas que o corpo vai dar por uma unidade de tempo. Pode ser segundo, minuto, hora, dia e assim por diante, desde que seja uma unidade de tempo. Como nós trabalhamos no sistema internacional, ela vai aparecer em segundos aí. E como a gente define ela? Que é o número de voltas efetuadas dividido pelo tempo que foi gasto para efetuar essas voltas aí. No sistema internacional, a frequência é dada em uma unidade, que é 1 sobre segundo, ou hertz aí, em homenagem a um cientista alemão aí. A frequência tem uma relação com o período, elas são inversamente proporcionais. Tá? Então, o que significa período? O tempo que ele gasta para dar uma volta. E o que é a unidade que a gente trabalha de período? Segundos. Já na frequência, é o número de voltas que ele vai dar por uma unidade de tempo. O produto entre elas vai ser igual a 1, logo você tem que frequência inversa do período, ou período inverso da frequência aí. Tá? Você pode usar esse exemplo. O exemplo é o seguinte: se o período de um movimento circular é de meio segundo, qual a frequência dele? Como elas são inversamente proporcionais, você pode escrever aqui frequência igual a 1 sobre período, que é a mesma coisa que 1 dividido por 0,5. Aí você vai ter o resultado de 2 voltas por segundo, ou 2 hertz aí. Tá? Bom, outra grandeza que vai aparecer aqui é a velocidade angular, que é a velocidade relacionada com giro. Quanto mais rápido ele descrever esse giro, abrir esse ângulo, maior será a sua velocidade angular. Ela não depende da posição, como na velocidade linear.
basta ele estar descrevendo um ângulo, independente da posição que ele esteja, ou próximo do raio ou afastado do raio aí. Né? E a gente define essa velocidade angular pela letra grega ômega minúsculo, que é delta, variação do ângulo pela variação do tempo. Ou, se você der uma volta completa, 2π sobre período aí. A unidade de velocidade angular é radianos por segundo. Existe uma relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. Né? Por definição, a linear é 2πr sobre t, mas 2π sobre t é velocidade angular. Então, eu posso escrever que velocidade linear é velocidade angular vezes o raio aí. O movimento é circular porque existe uma aceleração. Que aceleração é essa? A aceleração centrípeta, ela tem esse nome porque ela é voltada para o centro da trajetória aqui. Então, quando o corpo chega nos diversos pontos, ele vai atuar sobre uma aceleração que aponta para o centro da trajetória. Puxa, por isso que ele consegue fazer um movimento circular todo aí. Por definição, o módulo da aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado linear dividido pelo raio da trajetória. A força centrípeta. O que é a força centrípeta? A força centrípeta é a agente responsável por um corpo conseguir fazer um movimento circular aí. Por definição, a gente pode substituir a aceleração por v ao quadrado sobre 2, então a gente tem que a aceleração força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre. Bom, tem um simulador aqui mostrando as forças, né? E quando você perde a força centrípeta, o que acontece com ele? Então, ao cortar o barbante, o corpo continua em movimento retilíneo uniforme. Mas antes ele descreveu o movimento normal aí. Então, tem os vetores força, que é em vermelho, e velocidade, que é em azul aí. Né? No segundo simulador, nós aumentamos um pouco a distância, não tem mais a tesoura, ele continua em movimento circular aí. E aí você tem as diversas posições que ele está descrevendo no movimento circular. A força tensora provocada pelo barbante é a força centrípeta, né? Aponta para o centro, lembra? Força centrípeta significa que ela aponta para o centro. E a aceleração em verde aparece aí, a aceleração centrípeta. A aceleração que faz o corpo mudar de direção, a velocidade mudar de direção aí. Né? Espero que tenha ajudado, revisto essa matéria com vocês e muito obrigada.